Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que tenham passado até aqui, tudo em paz, que vocês estejam todos se cuidando e já estejam também acostumados, não é, com as aulas ao vivo de vocês. Então, assim, vocês já não estão mais ociosos, sem o compromisso das aulas de vocês. Maravilha, né? Muito bom vocês terem já essas aulas para que vocês já possam dar continuidade, não é, ao material de vocês. Muito bom, mesmo. Pessoal, que Deus nos abençoe nessa aula de hoje. Espero que todos estejam com saúde, não é? E que os familiares de vocês estejam bem também. Esse é o desejo nosso, nosso coração, para cada um de vocês, não é? E espero que todos estejam bem. Esse é o meu desejo. Estou com saudade de vocês. Tenho pedido a Deus que abençoe vocês também, seus lares, seus estudos, a vida de vocês. E confiante, não é, na providência de Deus e na provisão, que isso vai passar, essa pandemia vai ter o seu fim, e com a graça de Deus, no tempo certo, no tempo que Deus determinou, estaremos de volta nas nossas salas, não é? Todos com um grande aprendizado de tudo isso. Espero que todos tenham crescido bastante. Muitas foram as experiências de todos nós, não é? Não só minha, mas de todos vocês. Estamos todos no mesmo barco, não é? Que é no barco do isolamento. Então, assim, todos estamos aprendendo com isso, estamos crescendo, não é? E esse momento vai fazer parte da nossa história. Então, nenhum de nós, não é? Vamos sair dessa situação sem experiências. Todos vamos estarmos assim com uma bagagem bem grande, vamos valorizar mais aqueles que estarão perto de nós, não é? Os nossos familiares, os nossos colegas. Nós aprendemos que o que tem valor de fato são os sentimentos, as pessoas, né? Os afetos, aqueles que estão conosco e que cuidam de nós, não é verdade? Então, assim, vamos em frente, nós vamos começar a nossa aula. Pessoal, vejam só, eu preciso pedir uma gentileza aqui a vocês novamente. Tem aluno que ainda não deu nenhum ok na sua página, lá na Plural. Então, olha só, eu tenho acompanhado a página, tenho dado, vocês, os que estão dando ok, eu estou dando presença na caderneta de vocês, mas eu preciso que todo mundo assista a aula e dê o seu ok lá, tá certo? Então, gente, olha só, por favor, se você está assistindo a aula e não está dando ok, fica pendente. Então, por favor, quando você terminar de assistir a aula, abaixo do seu vídeo vai estar lá a opção para você dar um ok, o seu presente, tá bom? Então faz isso, pessoal, por favor, porque você está ficando. Quem não está dando esse ok, ele está sem presença na minha caderneta, não é? Então, por favor, dê o seu ok. E assim, se vocês tiverem grupo aí da sala de vocês, comente isso no grupo também, para que os colegas não deixem de dar o seu ok. Vocês podem até ajudar o outro, não é? Dando a ele a orientação que vocês estão fazendo. Vocês já sabem fazer, então ajude o colega a fazer também, por gentileza, tá bom? Muito obrigada. Vou contar com essa colaboração de vocês, ok? Pessoal, na nossa aula passada, nós discorremos sobre o aborto e as suas consequências, e também a quem pertence, não é a vida. Nós descobrimos que a vida pertence a Deus, é Ele quem dá a vida, é Ele que mantém a nossa vida, e por isso não é da vontade de Deus que o aborto aconteça. Espero que vocês tenham passado por toda a aula e tenham internalizado esse assunto no coração de vocês. Hoje nós vamos tratar de um outro assunto também bem difícil, não é? Que é o dinheiro. Olha, falar sobre dinheiro não é tão fácil, né? E
na família, às vezes também não é fácil falar de dinheiro. Dinheiro não é uma coisa tão simples para se falar, para se vivenciar, né? Mas nós vamos aprender um pouco a respeito do dinheiro. Dinheiro traz felicidade? Será que traz? Não é? E nós vamos descobrir em nossa lição um pouco também sobre essa questão da felicidade com o dinheiro, não é? Há pessoas, existe muita gente que imagina que só pode ser feliz se tiver muito dinheiro. E nós vamos descobrir nesta lição se isso é verdade. Então vamos lá? Material para esta aula, o livro de ensino religioso, lição 7, Dinheiro traz felicidade? Página 34 até a página 38, lápis e borracha. E uma grande disposição para você fazer uma viagem comigo nesta aula, começando agora até o final, tá bom? Então, espero que todos vocês participem e aprendam e levem para a vida de vocês os valores desta aula, tá? Dinheiro traz felicidade? Vamos descobrir. Nós temos como objetivo nesta lição trazermos algumas referências, né, da palavra de Deus em relação a esse assunto, felicidade e dinheiro, não é? E nós vamos descobrir que pessoas que passaram por grande dificuldade na vida, mas como elas conheciam a vontade de Deus para suas vidas, elas estavam contentes e felizes com a sua vida. Então, nós vamos perceber que o dinheiro é importante, mas o dinheiro, ele, por si próprio, ele não traz felicidade, não é? Se isso fosse verdade, não existiria nenhuma pessoa rica que fosse infeliz. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que o dinheiro é importante, mas ele não é a fonte de felicidade. Vamos descobrir em nossa lição que essa felicidade, esse contentamento, ele está em conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Há muitos anos, as pessoas discutem quem é o homem mais rico do mundo. As pessoas gostam, não é, dessa discussão, de saber quem trabalha com, com o quê e quem é o mais rico e onde está o dinheiro, e assim, e dar nome a essas pessoas. E é de interesse assim de muita gente. Então tem uma revista chamada Forbes, não é? E ela, em 2012, ela anunciou quem eram os 3 homens mais ricos do mundo, não é? Nós já estamos em 2020 e possivelmente tem outras pessoas que sejam muito mais ricas do que esses, ou então esses ficaram mais ricos, não é? Então se descobriu que 3 homens, não é? Eles eram os homens mais ricos do planeta. Então, olha só, entre estes homens está, vamos descobrir quem eram eles, não é? Então, vejam só. Então, entre eles, o primeiro lugar desses 3 homens é um homem chamado Carlos Slim. Ele, na época, ele tinha o seu dinheiro estava em 69 bilhões de dólares, né? Em segundo lugar, Bill Gates, não é? Que é o nome mais conhecido. E em terceiro lugar, Bill Gates, a sua fortuna estava avaliada em 61 bilhões de dólares, isso em 2012, né? Agora, certamente agora é bem maior. E em terceiro lugar, Warren Buffett, esse com 44 bilhões de dólares. Juntos, esses 3 homens, eles possuem uma fortuna avaliada em 164 bilhões de dólares. Imaginaram uma coisa dessa? Imagina aí na mente de vocês. Apenas 3 pessoas, não é? Eles estão ali detendo, né, no planeta esse valor imenso de 164 bilhões de dólares, isso em 2012, não é? O que você acha? É muito dinheiro, não é? Já pensou?
uma fortuna dessa, o que é que essa pessoa pode fazer com isso, né? Aí, imagine você, imaginando um valor como esse, não é? O que você compraria se tivesse tanto dinheiro? Imagina aí, o que é que você compraria? O que é que você queria para você, não é? Se você tivesse em suas posses um valor como esse. Uma pessoa precisa de tanto dinheiro para viver? Será que ela precisa de tudo isso? Quanto, na sua opinião, seria o ideal para uma pessoa sobreviver? E assim, e viver bem, não é? Com aquilo que ela gostaria de comprar e possuir e ter em suas posses, em suas mãos, não é? Pense nas pessoas com as quais convive, as pessoas que você convive com elas, não é? Dinheiro tem a ver com felicidade? Você acha mesmo que esses homens, eles são felizes de verdade? Eles dormem tranquilos, eles é, vivem sem se preocupar o que vai acontecer com suas fortunas, com seus dinheiros? O que é que você acha que se passa na cabeça dessas pessoas? Vamos refletir em relação a isso? Já que o tema é dinheiro, riquezas e bens materiais, vamos refletir um pouco, não é? Sobre o que a Bíblia diz a respeito desses assuntos. E ela fala muito sobre isso. Olha, gente, eu tenho dito a vocês que a palavra de Deus, ela ela tem tudo a respeito de qualquer assunto. Então, estamos falando de. Semana passada nós falamos da vida, a quem pertence a vida. A palavra de Deus nos orienta. Hoje nós estamos falando de dinheiro, não é? Dinheiro e felicidade. Ela também fala a esse respeito. Então, vamos percorrer, não é? Por esse assunto. Eu sei que é bem rápido, não é? Não dá para a gente fazer desse momento uma aula exaustiva, não é? Porque nós não temos como nos aprofundar, mas você pode fazer isso em sua casa e procurar mais, não é? Na palavra de Deus sobre esse assunto. E se inteirar bem mais, não é? Do que nós estamos vendo aqui nessa aula. Eu não tenho, né, o propósito de deixar, esgotar todos os textos na palavra de Deus em relação a esse assunto. Mas nós vamos nos guiar por ela. Deus é o dono de todas as coisas, né? Eu fiquei admirada quando eu vi aqueles valores, além daqueles três homens, detendo tanto dinheiro em seu poder, não é? E a gente assim se admira, mas Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Gente, a Bíblia diz que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do ouro, da prata, da água, do ar, da floresta, dos animais, entre tantos outros motivos para acreditar nisso. Um em especial chama a atenção. Ele é o criador de tudo. Se ele criou tudo, então tudo pertence a ele. Nada foge do seu controle e ele também não está. Eu fiquei assim admirada com o dinheiro desses três homens muito ricos no planeta, mas Deus não, porque se Ele é o dono de tudo, não é? Ele é o criador de todas as coisas, então essa fortuna desses homens para Deus não é maravilhosamente, não é uma coisa grande demais. Porque se Ele é o dono, tudo pertence a Ele, esses homens estão com essas fortunas por um tempo e depois eles vão passar, não vão mais existir, não é verdade? E assim, Deus é que é o dono de tudo, e Ele continua sendo Deus todo o tempo todo e sempre. E assim, veja, lá no Salmo 24, ele é um salmo bem bonito, ele fala lá no seu primeiro versículo, ele diz: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem afundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Então Deus detém todo o poder deste mundo, não é? Por mais que a gente olhe uma coisa e se admire com a beleza dela, mas foi Deus que criou aquilo ali, com a sua natureza, com o seu poder. Ele criou a natureza, criou todas as coisas, não é?
Que maravilha, não é? Nós conhecermos as coisas de Deus e assim sabermos que foi Deus que criou e sustenta tudo isso que nós podemos contemplar. Então, assim, nada foge do controle de Deus, não é? Veja, nós servimos a Deus, que é o mais rico entre os ricos da terra. Então, se esses homens no nosso planeta, eles são ricos, não é? A ponto de serem admirados e as pessoas gastarem tempo e escrevendo sobre eles e contando as suas riquezas, não é? Mas existe um mais rico, que é Deus. E ele, não é? É o dono de tudo. Por isso, não precisamos confiar em dinheiro, riquezas ou sucesso, e sim naquele que é o dono de tudo, tá? Então, que a nossa confiança, pessoal, possa estar direcionada em Deus. Que você se lembre disso. Não é errado ser rico, não, viu? Não é isso que nós estamos aprendendo, mas que a nossa confiança possa estar posta no Criador, que é Deus, tá? Então, assim, guardem em seus corações essa verdade de que Deus, ele é muito mais rico do que qualquer um outro rico que a gente venha a conhecer. Pense, Mega, como Deus é o dono de tudo, os homens são apenas mordomos, ou seja, apenas encarregados de cuidar de algo que não lhes pertence. Todos os bens que você tem, que nós temos, isso pertence a Deus. O homem mais rico do mundo, toda aquela fortuna que ele tem, aquilo ali na verdade está com ele por um tempo, não é? Ele está apenas administrando, porque quando ele morrer, ele não vai poder levar. Não é verdade? Vai ter que ficar, outra pessoa vai ter que administrar. Mas Deus, ele é vivo, não é? E ele é eterno, ele vive eternamente. Então, tudo que nós podemos ver é de Deus, pertence a ele e não aos homens, não é? Então, as pessoas se confundem com isso e se agarram com seus bens, e é a minha riqueza, o meu tesouro, o meu bem, e elas esquecem de que tem alguém bem maior do que elas que determinou até o tempo de vida que elas vão viver, né? Então, assim, a gente nunca viu um velório de alguém que é muito rico, não é? Ele levando as suas riquezas, entendeu? Então, assim, tudo fica. Ele está com esses bens por apenas um tempo, tá? E assim, e dependendo se ele põe o seu coração nessas riquezas, e assim, ele vai ficar afligido, porque ele vai tentar todos os dias guardar, proteger aquilo que ele não pode sustentar, não é? Então, assim, nós temos o exemplo agora da pandemia, por exemplo, não é? Então, assim, nós vemos que as cidades, os estados, os países fechados por causa do vírus, não é? E o que esses homens estão fazendo com suas riquezas? Estão com medo, não é? De perder, de sofrer danos, não é? Com os seus bens, que muitos já sofreram, né? Seus danos por causa dessa pandemia, não é? Mas Deus continua no controle da pandemia, do mundo e da vida e das riquezas também. Pense papo, não é? Olha só, gente, quando um químico ele descobre um novo elemento, de quem é esse elemento? Ele fez uma descoberta, não é? Mas de quem é esse elemento? Ele descobriu, mas ali já existia. Quem é? De quem é o dono? É o próprio Deus, não é? Olha, quando um biólogo descobre uma nova espécie, de quem é essa espécie? Quem foi que deu vida àquela espécie? Não foi ele que deu vida àquela espécie, ele descobriu, ele encontrou. Foi Deus que deu vida àquela espécie. Quando um físico descobre uma nova lei da física, quem criou essa lei? Quando Deus criou o universo, ele criou com tudo que esse universo necessita, né? E precisa, para que ele possa funcionar corretamente e funcionar bem. Então, esse químico, ele descobriu
uma coisa que Deus, esse físico, ele descobriu uma coisa que Deus já havia feito, não é? Quando um neurocientista ele explica o funcionamento do cérebro e a maneira como ele funciona, não é? Há algo que foi inventado por alguma pessoa sem usar os elementos que foram criados por Deus, que o cérebro já está ali pronto, não é? O estudioso, ele vai estar estudando, não é? E descobrindo como funciona aquele cérebro. Então, na verdade, o cérebro já está ali. Foi Deus quem criou. Então, para qualquer área da vida, não é? Que nós nos direcionarmos, Deus, ele é maior ali, não é? Ele é o Criador. Então, não existe nenhuma área da vida do ser humano de que ele não vá descobrir algo que Deus já fez, né? Foi Deus que fez, que deu a vida, que criou a espécie, que fez o cérebro, né? O corpo humano, tudo que você imaginar, isso é de Deus, isso pertence a Deus. Foi Ele que fez, não é? Então, tudo já é de Deus. Então, nós, os seres humanos, vamos descobrindo e fazendo conhecido essa grandeza de Deus. Deu para entender? O humanismo diz que o homem, ele é o centro do universo, não é? E que tudo existe por causa do ser humano e para o seu conforto. Mas Deus, ele criou todas as coisas para ele. Quando ele criou o homem, ele criou esse homem para que esse homem vivesse para Deus. Lembra lá da história da criação, do início da criação, que Deus fez tudo, não é? Primeiro ele fez tudo. E depois, por último, foi que ele fez o homem, para que o homem cuidasse da criação de Deus. Então, esse homem, Deus criou esse homem para que esse homem servisse a Deus, não é? E não para que o homem não foi o primeiro a ser criado, ele foi o último. Então, o homem também foi criado para servir a Deus, como toda a sua criação. Tudo que Deus fez, ele fez com o propósito de servi-lo, tá? Então, todo esse universo que nós podemos contemplar, ele foi criado para servir a Deus. Talvez você ache isso estranho, não é? Mas Deus criou isso para ele e não para o homem, não é? E assim, você vê que Deus continua sendo Deus e o homem vive apenas uma geração, né? Então, assim, passou a geração dele, envelheceu, ele passou, né? Morre e outra geração vai dando continuidade à criação de Deus. Não é assim que a vida é? Não, dinheiro não dá sentido à vida. Olha, pessoal, existe três palavrinhas que elas mexem muito com a vida das pessoas, que é a avareza, o materialismo e o consumismo. E as pessoas, elas vivem esse estilo de vida e talvez elas nem percebam, não é? Que estão que estão enquadradas, encaixadas nesse tipo de vivência. Vejam só, cada vez mais querer ter mais e mais não traz felicidade, não é? Então, cada vez mais querer ser mais rico, mais dinheiro, mais. Se essa riqueza ela vem por causa do seu trabalho, porque você está desenvolvendo um bom trabalho, não porque você quer a todo custo ter muita riqueza, não é? Há uma diferença em ser rico e ser avarento. Muitas vezes uma pessoa é muito rica e ela não é avarenta. E às vezes uma pessoa é muito pobre e ela é avarenta. Entendeu? Então, assim, há uma diferença em ser avarento, se é rico ou se é pobre, não é? E assim, aquele apego ao dinheiro. Às vezes a pessoa é muito pobre, é muito apegada com qualquer centavinho que ela tenha. E isso é avareza. E o rico também. O rico cada vez quer ser, aquele rico que cada vez quer ser mais rico e cada vez quer proteger e guardar aquele tesouro que ele tem, ninguém pode chegar perto e ele quer ter mais e mais e mais, não é? Isso é avareza. Então, tanto o pobre quanto o rico podem ser avarentos sim. Depende do apego que ele vai ter aos seus bens, tá? Então, materialismo, ter tudo e de tudo não traz felicidade. Às vezes as pessoas, a gente vê
programas de televisão mostrando pessoas que elas compram tanto que elas nem sabem mais o que é que tem dentro da casa dela, não é? Para que tudo aquilo se ela nem vai precisar, não é? Só é uma pessoa para usar tanta coisa. Então ela não precisava ter esse volume, não é? De pertences, até porque não vai dar para ela usar. Ela nem se lembra que tem aquilo, não é? É o materialismo. E tem que ter, o outro tem que ver, e é aquela agonia, não é? Com o ter mais, ter mais. E também, ter dinheiro para comprar tudo não traz felicidade, o consumismo, não é? Outro dia eu estava vendo uma, um blog, alguém falando dos Estados Unidos, que eu acho que no Brasil acho que não acontece, não sei. Mas assim, é, e aquela pessoa, ela compra tanto que as roupas, sapato, bolsas, coisas de marcas, tudo com etiqueta. E a moça que foi fazer a, a faxina da casa dela, a limpeza, estava lá e aquela dona da casa estava fazendo tirando aquilo que ela não queria mais. E minha gente, foi um negócio muito grande, um saco muito grande de lixo, aqueles sacos pretos de coisa que ela jogou dentro. E a moça, quando voltou para casa, ela começou a mostrar o que era que estava naquele lixo. Então, eram sapatos de marcas com etiqueta, bolsas com etiquetas, roupas com etiquetas, tudo nunca foi usado. Ela comprou, não é? Pelo fato de ser consumista e nunca usou. Perdeu o interesse por aquilo ali, provavelmente para comprar mais coisas. E ela não usou aquilo ali e ia jogar no lixo. Eles colocam ali na porta, lá eles colocam para jogar no lixo, mas não é bem no carro do lixo como a gente coloca aqui. Eles colocam aquilo ali e é recolhido, né, e aquele material é seletivado para ir para um lugar, um galpão onde eles guardam e depois eles fazem doações. Mas veja como o consumismo é terrível, não é? E como uma pessoa, ela não se dá conta de que está sendo conduzida pelo consumismo. Não é brincadeira, é difícil, não é? E a pessoa sofre também com isso. Nós temos um exemplo aqui de um homem muito conhecido na Bíblia, não é? Que é o apóstolo Paulo, e esse homem, ele foi um homem muito influente, né, na sua sociedade. Ele era um homem muito inteligente, culto, de família nobre, estudou nas melhores escolas, fazia parte do sinédrio, tinha bens materiais, um homem bem-sucedido e respeitado em sua época, não é? Essa pessoa era o apóstolo Paulo. Ele tinha à sua disposição todas essas vantagens e essas possibilidades, não é? Que eram reais em sua vida. Então, o apóstolo Paulo, quando ele conheceu a vontade de Deus para a sua vida, ele mudou de opinião e ele não mais considerou aquelas coisas como sendo as mais valiosas de sua vida. Ele não disse que aquilo não tinha importância, mas para ele aquilo não era o maior valor da vida, né? O que Paulo tinha, não é? Eram coisas valiosas para as pessoas daquela época, não é verdade? Mas o que ele considerou todas essas coisas? Ele chegou a dizer que aquelas coisas não eram importantes para ele, que aquilo era considerado como uma coisa sem valor para a sua vida. Então ele aprendeu, não é, o verdadeiro sentido das coisas, que nós podemos ser possuidores de bens, mas que aquilo não seja a coisa mais importante de nossas vidas. Então foi assim que Paulo, ele viveu a vida dele. Aí você começa a conhecer a história, a vivência de Paulo, e ele assim foi servir a Deus com a sua vida e com o seu talento de escritor. E um homem muito culto e intelectual, era uma pessoa que sabia escrever, falar muito bem, tanto é que nós hoje temos 13 livros, não é, no Novo Testamento que foram escritos por ele. Apesar de todo o sofrimento dele, mas ele conseguiu escrever e deixar esse material para nós, né, para as próximas gerações.
Então, Paulo foi um homem que usou seu talento para servir a Deus e assim não se importou com as riquezas de sua família, nem aquilo que ele tinha direito. E ele foi em frente, não é? Sabendo que ele conheceu a maior riqueza, né? O maior valor da vida, que é saber viver, não é? Com os bens e com a vontade de Deus. Lá no livro de Filipenses 4, 10 a 13, nós vamos encontrar um relato ali falando de Paulo, ele dizendo que ele aprendeu a estar contente. Tanto, ele sabia o que era ser rico e ter bens, mas ele estava ali como uma pessoa sem recursos nesses dias do seu ministério, porque ele deixou para trás toda a sua riqueza e ele foi servir a Deus com o seu talento. Então, olha só, ele chegou a ser preso, né? Nós sabemos, e ele sofreu prisão, ele sofreu naufrágio, e ele foi perseguido, e ele apanhou, e Paulo sofreu demais. Mas Paulo descobriu o verdadeiro sentido da vida, e ele descobriu que a felicidade, ela não estava nas coisas, e sim em Deus. E ele diz que mesmo com todos esses sofrimentos, ele descobriu que ele poderia estar contente. E ele realmente, assim, ele falou da sua alegria no momento em que ele estava com muita dificuldade, não é? Ele estava preso e ele falando de alegria, mas que alegria é essa, não é? É a alegria de conhecer a Cristo e poder estar sabendo que não estava ali sozinho e que Deus, não é? Que é o Criador de todas as coisas e sustentador da vida, estava cuidando dele e dando a ele mais dias de vida, mais oportunidade para ele escrever, mais oportunidade para ele ensinar as pessoas sobre Deus, sobre Cristo. E ele se dava por contente, não é? Por estar vivenciando aqueles momentos. Claro que ele sofria, não é? Que não foi fácil para ele, mas ele pode dizer que aprendeu a estar contente, tá? Então, a gente está falando de Paulo, do seu sofrimento e de felicidade, não é? E que naquele momento ele estava sem dinheiro. E ele estava feliz ali com Deus, né? Interessante? Então, assim, que a felicidade, ela não depende das coisas, mas depende do conhecimento que nós temos de Deus, para poder estarmos contentes na vida, com suas dificuldades e com o que nós. Isso não significa, pessoal, que no momento de sofrimento eu não posso estar triste, não é? E sofrer e chorar. Claro que posso. Porém, a minha felicidade não vai depender daqueles momentos nem de coisas. O momento de sofrimento vai passar, não é? Aquela minha dor vai passar e eu vou poder estar contente novamente com Cristo, não é? E assim, eu sei que estarei sendo cuidada por Ele nos meus momentos de dificuldades, como nós estamos sendo cuidados agora nesse momento de pandemia. Todos nós estamos sendo cuidados por Deus nesse momento de grande aflição, né? No planeta, na Terra. Deus está cuidando de nós. Não é fartura ou escassez que traz felicidade, não é? Não é a riqueza ou a pobreza que é o determinante para alguém ser feliz. Nós não dependemos nem de uma coisa nem de outra para essa felicidade acontecer. E assim, parece uma coisa assim bem estranha, não é? Mas olha só, nós acabamos de ouvir sobre o apóstolo Paulo e ali ele estava no momento de sofrimento, de dificuldade, de escassez, né? E ele estava feliz em Deus, entende? E assim, e existe pessoas que na sua riqueza ela está infeliz, ela tem suas dificuldades. Não que todos os ricos precisem serem infelizes, não é isso que eu estou dizendo. Mas há muitos momentos de grande tristeza e a vida toda, não é? Nós conhecemos pessoas que têm seus momentos na sua trajetória, né? Muito sofrimento, mas elas conhecem a Cristo e elas sabem que elas não estão sozinhas, elas podem estar contentes com Cristo. Então, as coisas, não é o ter coisas, ter bens, não é o determinante de felicidade. Dinheiro realmente não traz felicidade. Dinheiro é importante, nós trabalhamos porque nós precisamos dos nossos
de nossas coisas também, não é? Mas isso não é um determinante para a felicidade. Então, que você cresça pensando nisso, que você vai trabalhar, você vai ter sua profissão, desejo que você seja bem-sucedido. Porém, os recursos que virão para suas mãos por causa do seu trabalho, não são eles que vão trazer felicidade para você, não é? Mas Deus é que pode trazer essa felicidade para o seu coração, para a sua vida. Não é o que você tem, o tanto que tem, ou o quanto que quer ter, que vai fazer você feliz, tá? Pense nisso. Onde está o seu tesouro, né? Todos nós temos tesouros que nós consideramos que são importantes para nós, né? São coisas por algum motivo, são muito especiais para nós, né? Nós temos coisas que têm valores para a gente sentimentais, então a gente guarda esse bem, não é? Com muito cuidado. Podem ser coisas diferentes, únicas, caras, bonitas, legais. Cada pessoa tem um motivo diferente, não é? Para amar aquela coisa que é o seu tesouro. Então, todos nós temos guardamos alguma coisa, não é? Que para a gente é muito importante. Todos nós somos assim. A gente sempre tem alguma coisa lá, na nossa vida que é guardado, não é? Porque aquilo é importante para a gente. Então, o que é o seu tesouro? O que é que você tem guardado? O que é precioso para você? E o que é que tem valor sentimental para você, que você tem guardado? Entende? Então, assim, nós somos assim, nós guardamos, né, para nós coisas que são importantes, que a gente acha que não deve se perder, né, de nós, e a gente gosta de ver aquilo, lembrar e ter aquilo conosco. Todos nós somos assim. Na lição de vocês, nós temos uma história aqui, não é? Falando desse garoto, Marco Aurélio. E Marco Aurélio desejou ter algo bem valioso e os seus pais não tinham condições de dar mesada para Marco Aurélio. Então, ele se dispôs a trabalhar durante um ano e juntar os seus recursos para que ele pudesse adquirir aquele bem tão sonhado que ele desejou. Olha só. Então, ele trabalhou de muitas formas, ele fez muitos tipos de serviços e todo o trabalho que ele fazia, ele pegava o seu dinheirinho e guardava com o propósito de comprar aquele objeto tanto que ele queria. Ele sonhou com um smartphone, era uma coisa muito cara e ainda é caro, né, ainda hoje. E ele começou a trabalhar com o suor do seu rosto, juntar o seu dinheiro para que ele conquistasse aquele bem. E ele passou um ano trabalhando, não foi? E no final do ano ele conseguiu, não é? Comprar aquele tão sonhado smartphone. Então, como será que Marco Aurélio, ele guardou, não é aquele bem que ele comprou? Claro que para ele aquele era uma coisa muito valiosa, não é? Porque ele conseguiu, não é, conquistar um bem que ele queria tanto. Então, olha, ele guardou, não é, como um tesouro, não é? E você, no lugar de Marco Aurélio, o que você mais desejaria ter? Entende? Então, assim, ele foi lá, trabalhou e ele conquistou aquele bem com o seu trabalho. E ele guardou, não é, aquilo ali com muito zelo, com muito cuidado. E aquele bem para ele foi muito importante, porque ele comprou com o seu trabalho, ele se planejou, não é, para ter aquele bem e ele guardou aquele smartphone, né, suas posses com muito cuidado. Mega atividade, olha pessoal, aí no material de vocês, logo abaixo tem uma lista, não é? Pedindo para você fazer algumas anotações nela. Então, faça uma lista de quantas coisas que você tem ou comprou esse ano. Depois, reflita a respeito de quantas você acha que realmente são necessárias para viver, tá? Então, olha, pessoal, às vezes eu disse a vocês antes, né, no slide anterior,
que as pessoas compram coisas que elas realmente não precisam, não é? Então, olhem só. Faça uma listinha e observe. Talvez você não tenha comprado nada que não tenha sido tão importante para você. Mas pode ser que você tenha comprado coisas que para você, assim, você nem usou, que você nem achou que era tão importante e que já está ali guardado, mas que você comprou. Faça essa sua listinha e veja, não é? O que você pode se organizar para você não comprar mais, não é? E de quantas realmente você precisa, não é? Ó, eletrônicos, calçados, vestuário, acessórios. Às vezes a gente faz uma guerra para comprar uma pulseira, compra, usou e não usa mais. Um brinco é a mesma coisa. E assim, os meninos também, não é? Gostam de comprar coisas também. E às vezes comprou e guardou e só usou uma vez, ou então nem usou e está ali guardado. Faz essa listinha também para você ir se policiando. Você já fez sua lista, né? Agora analise as respostas que colocou no quadro e coragem e sinceridade. Reflita sobre seu grau de avareza, consumismo e materialismo, não é? Então, assim, nós percebemos, nós falamos do caso Marco Aurélio, e assim, ele não comprou um monte de coisas, ele sonhou em ter algo e ele comprou aquilo para ele, não saiu esbanjando, comprando um monte de coisas, né? Então, assim, nessa lista que você fez, tá? Ela é bem pessoal, é sua, e faça mesmo esse levantamento e você vai poder refletir e descobrir se está tudo ok com você. Pense nega. Atualmente, qual é o seu maior tesouro? Ou quais os seus maiores tesouros? E qual é o maior tesouro que uma pessoa pode possuir? Tá? Faça os seus levantamentos e responda essa questão. Ela é sua para você responder, tá bom? Então não deixe de pensar sobre isso, não é? O que é que você tem guardado como tão valioso? Quais são as coisas que você pode ter em sua vida que é muito importante? E para você, não é? Qual é o maior tesouro que uma pessoa pode possuir? Então, assim, é pessoal e você é que vai dar essa resposta, tá certo? Eu já tenho a minha e eu quero que você pense nisso, tá? Qual é o maior tesouro que uma pessoa pode possuir? Lá em Mateus 13, 44, ele fala de um tesouro escondido no campo, que um homem ele estava andando ali no campo e ele descobriu que ali tinha um tesouro. Então ele voltou para casa e ele vendeu tudo que ele tinha e ele comprou aquela propriedade para ele, porque ali tinha um tesouro. E ele conseguiu comprar aquele tesouro para ele. E nós também temos a pérola de grande valor, que também é um tesouro. Certo homem, fala de outro tesouro também. Certo homem negociava pérolas. Ele era um vendedor de pérolas. E ele procurava uma especial, única, de grande valor. Um dia, finalmente, ele a encontrou, né? A achou. Então vendeu tudo o que tinha e a comprou, porque para ele aquele era o maior tesouro, como para aquele homem, né, do campo, que encontrou ali naquele campo um tesouro também, e ele conseguiu comprar para ele. Então, cada um de nós, não é, temos a ideia de tesouro, não é? E a gente busca ter para a gente aquele tesouro que a gente quer possuir, guardar, não é? E ele tem valor para a gente, é valioso. Porque o homem vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo? E porque o negociante de pérolas vendeu tudo o que tinha por uma única pérola? Você pensou nisso? O que é que você achou dessas duas narrativas, não é? A palavra de Deus, onde nós encontramos essas duas informações, bem preciosas, bem diferentes uma da outra, não é? Mas as duas, não é? Falando de tesouro, de coisa importante. Olha, pessoal, o tesouro,
e a pérola representam a confiança em Cristo, em Deus, tá? E essa confiança em Deus que nos dá uma direção diferente. Quem encontra sabe o seu valor, que é incomparável, né? E que não existe nada mais precioso nesta vida do que confiar em Deus. Por isso aqueles homens abriram mão de tudo o que tinham, pois nada no mundo tinha mais valor para eles do que isso, não é? Eu disse a vocês que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa de família nobre, mas ele não pôde conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. A sua confiança em Deus, a sua fé em Deus com as riquezas, ele precisou, não é? E seguir o seu caminho, seguir a sua vida. Foi por isso que ele passou por sofrimentos e ele não tinha mais bens. Você começa a ler sobre ele, você vai descobrir que ele viveu uma vida assim muito simples, não é? Depois que ele começou a confiar em Deus e ia ter a sua vida diferente. Mas porque para ele o seu maior tesouro era a sua comunhão com Deus, sua confiança em Deus. Foi por isso que ele foi em frente e ele não desistiu, não teve medo de ir em frente e deixar as suas riquezas, não é, por um único tesouro, que era seu conhecimento de Deus. Pessoal, não é errado querer ser bem-sucedido na vida, ter muitos amigos, passar uma faculdade, ter um bom emprego no futuro. Não é errado ter coisas boas e usufruir delas. O erro é confiar nessas coisas e não em Deus. Quando se deposita a confiança nas coisas, ao invés de se confiar em Deus, aí sim as coisas mudam, né? Os valores das coisas são diferentes aí, porque não são as coisas que são preciosas, mas Deus, não é? Deus é bondoso, Ele nos concede as coisas, bens, Ele cuida de nós, Ele nos dá saúde, Ele nos concede amigos, Ele nos dá a oportunidade de estudar, fazermos cursos e termos um sonho, termos uma profissão. Tudo isso é importante, gente. É importante que a ciência tenha cientistas lá estudando e fazendo descobertas. É sim, é muito importante. Porém, que essa confiança ela esteja em Deus, para que as coisas não sejam trocadas, tá? Então, assim, Deus ele nos concede essas coisas porque é importante para a gente também, não é? Porém, essas coisas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida, nos nossos corações. Eu espero, né, que nós tenhamos feito uma boa viagem, né, até aqui e estamos finalizando a nossa lição, pessoal, e eu espero que eu tenha contribuído com vocês com essa lição falando de dinheiro, não é, e felicidade. Nós percebemos que dinheiro não traz felicidade, mas que dinheiro também é importante quando ele tem um bom uso, não é, no nosso meio, quando nós reconhecemos que Deus é quem nos concede, não é? O que nós temos, não é? Então, assim, podemos estar contentes mesmo em momentos de poucos recursos e também podemos estarmos contentes no momento de muitos recursos, não é? E assim, nem uma coisa nem a outra é a razão da felicidade de ninguém, nem a falta de recursos e nem ter muitos recursos. Não é o ponto principal da felicidade, mas que a verdadeira felicidade está em conhecermos a Deus e estarmos contentes com Ele e confiando nele, tá? Agenda do dia 4/6/2020, lição 7, dinheiro traz felicidade, página 34 até 38. Pessoal, espero que nesta lição, né, nós tenhamos aprendido algo importante, não é? Que a nossa maior felicidade, ela está na confiança, não é? Que nós depositamos em Deus e não nas coisas que podem chegar para a gente, né? Que nós possamos possuir, nelas não podemos depositar nossa confiança, e sim em Deus, porque se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, ainda que venhamos a perder os nossos bens, mas nós vamos continuar com o nosso coração em paz, confiando em Deus, não é?
e sabendo que Ele está cuidando de nós, não é verdade? Ou então, quando as riquezas forem muitas, a gente também não ficar muito preocupado confiando nelas, e sim confiando em Deus, né? Aí assim, nós teremos o equilíbrio, não é? Dos bens ou da escassez, mas em paz, sabendo que Deus está cuidando de nós, em todos os momentos, ok? Pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês, os projetos de vocês e que vocês sejam bem-sucedidos, não é? Nos estudos de vocês. Então, até a próxima aula e até a próxima semana, se Deus quiser.